E aí eu comecei a verificar na mídia o que todos falavam. E comecei a olhar que ali era apenas um jogo de mídia, porque ele tava sem assessoria. Falei, não. E aí eu disse, a quem interessa a prisão de Daniel Alves? Durante mais de um ano, Daniel Alves ele foi pintado como um criminoso pela imprensa brasileira. A narrativa já estava pronta. Jogador famoso, acusado de abuso sexual, preso na Espanha e o público, claro, comprou a versão vendida. Só que aí veio a reviravolta. Em março, a justiça espanhola absolveu o Daniel. Mas você viu essa notícia sendo destacada nos telejornais? Provavelmente não. E tem mais. Recentemente, a advogada da mãe do jogador, a doutora Graciele Queiroz, ela foi até o Redcast e escancarou detalhes do processo que a mídia brasileira simplesmente ignorou. Contradições gritantes, exames periciais que desmentem a suposta vítima e até o fato dela ter recusado atendimento psicológico da própria polícia. Segundo a Graciele, as imagens, os relatos e os fatos mostram que muita coisa não bate com o que foi contado por aqui. O que realmente aconteceu naquela noite na boate em Barcelona? Por que essas informações nunca vieram a público no Brasil? Nesse vídeo a gente vai mostrar o outro lado dessa história. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O caso que começou em 2023 parecia já ter um desfecho certo. O Daniel Alves passou mais de um ano preso, enquanto a mídia e a grande parte do público já tratavam ele como um criminoso da pior espécie. Por isso, quando a notícia de que ele havia sido absolvido pela justiça espanhola saiu em março, muita gente se surpreendeu, inclusive a própria imprensa, que não deu absolvição nem de longe a mesma atenção, né, que ela se dedicou às acusações. A gente tem aqui alguns vídeos até falando sobre o que aconteceu naquele dia lá, né, dia 31 de dezembro de 2022, na boate Sutton, em Barcelona. No mais recente, a gente mostrou a moça que processou o Daniel Alves e como ela aparecia ali se divertindo, mesmo dizendo estar abalada com o suposto ocorrido ali, né, no fim de 2022, mas recentemente a advogada da mãe do Daniel Alves, a doutora Graciele Queiroz, ela é especialista em casos em que homens são acusados injustamente de abuso, participou do Redcast e revelou algumas informações que nenhum veículo brasileiro havia divulgado até então. O que a mídia estava dizendo não batia. Uma hora era 7 segundos. O cara foi no banheiro, fez xixi, ejaculou e bateu na mulher. Eu falei, 7 segundos? Tinha que ser um rato. Nem um rato fazia em 7 segundos. O Flash, The Flash. Eu falei, que isso? Aí depois eu vi, que eu não vou falar o nome de televisões aqui, fez uma maquete que ficou 50 segundos. Eu falei, nossa senhora, ele tem que dar os parabéns pra ele, que ele conseguiu fazer tudo isso. E ela só foi denunciar 15 dias depois. A Graciele começou contando como acabou se tornando a advogada da mãe de Daniel Alves nesse caso. A mãe de Daniel, desesperada, porque o filho já estava preso há 1 ano e 3 meses, recebeu um vídeo no celular da suposta vítima dançando na boate, na festa. E esse vídeo ela colocou no Instagram dela como socorro, dizendo assim, nossa, ela tá pedindo mais dinheiro ao meu filho e ela tá na balada tentando se tratar, porque assim... Eu não vou dizer o nome dela em respeito, mas ela passou 1 ano e 4 meses dentro de casa porque ela estava traumatizada. E não foi isso que foi colocado em todas as mídias. Porque ela estava em festa, ela estava em Octofest, ela estava fazendo a vida dela normal. Porém, ela é anônima, né? Porque quando a mulher não aparece, o que é que diz? Ela tá falando a verdade. Não, ela não quer nada, ela não quer o dinheiro do Daniel. Não, olha aí, ela nem apareceu, ela não é uma Nájila da vida. Se ela não é uma Nájila da vida, então, realmente ela tá falando a verdade. Só que quem tava lá na Europa era incrível. Esse vídeo já era sabido por todo o país. E todo mundo conhecia a mexicana lá. Entendeu? Então é nesse momento que as pautas feministas aqui no Brasil começam a se levantar contra a mãe do Daniel, que ela me liga. Ela fala, minha filha, eu preciso de você. Eu falei, vamos parar isso aqui agora. Agora que a senhora veio falar comigo, eu vou parar isso aqui. Porque é uma mãe pedindo socorro. Já conhecida na internet por expor diversas armações envolvendo falsas acusações de abuso, ela revelou que foi procurada pela mãe do ex-jogador logo após publicar o vídeo da mulher que estava acusando o Daniel. É um contato que, segundo ela, já vinha carregado de desespero. O curioso, segundo a advogada, é que no Brasil as coisas eram tratadas com muito mais cautela, enquanto na Espanha tudo era mais escancarado.
Por lá, quem acompanhava o caso já sabia exatamente quem era a mexicana que havia acusado o jogador, algo que aqui, por uma série de fatores, acabou sendo mantido em sigilo por mais tempo. No momento que eu desci do avião, no aeroporto com ela, as pessoas, quando reconheciam, falavam: mama, força, Dani inocente. Mama, isso é uma armadilha. Dentro do judiciário, os policiais abraçavam ela, pegavam, era um carinho com a gente que você leva um susto na hora. Porque se aqui no Brasil, pra todo mundo, ele é abusador, por que lá fora tá se fazendo isso? A Graciele falou bastante sobre como o funcionamento da justiça e da própria mídia na Espanha é bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Especialmente quando se trata a respeito, né, ao processo e à transparência das informações. Vale a pena conferir a entrevista completa lá no Redcast para entender melhor esses bastidores. Tem alguns relatos interessantes por lá. Mas voltando ao ponto central, que é o que realmente estava ali no processo e que acabou sendo ignorado ou distorcido pela mídia brasileira, a advogada revelou algumas informações bem relevantes. Uma delas envolve as contradições no depoimento da suposta vítima. Segundo a Graciele, foi um amigo do Daniel quem convidou a moça e uma amiga dela para subir ali no camarote onde o jogador estava. Só que, mais tarde, a mulher alegou que nem conhecia o atleta. No auge dos mexicanos, tá? Porque nós estamos falando aqui de camarotes, certo? Nesse camarote, o amigo do Daniel chama ela, perguntando: quer vir pra cá? Ela sai do camarote do mexicano e vem pro camarote de Dani. Nessa história, ela disse que não conhecia o Daniel, mas, pasmem, tinha uma fila pra tirar foto com o Daniel Alves. Mas ela disse que não conhecia o Daniel Alves. Acontece que, de acordo com a advogada, ela não só conhecia, como tirou foto com ele e chegou, inclusive, a dizer que o Daniel era o seu ídolo. É um pouco duvidoso você ver tanta gente querer tirar foto com uma pessoa e você... Quem é essa pessoa? Só que ela tira foto com o Dani, que ela diz que ele é o ídolo dela. Ela tira foto com ele. Mas ninguém quis falar sobre isso, né? Essa contradição ninguém quis. Outra informação trazida por Graciele é que ainda no camarote o clima entre os dois já estava bem quente. Segundo relatos presentes ali no próprio processo, a moça chegou a colocar as mãos nas partes íntimas de Daniel ali mesmo, na frente de todo mundo, num ambiente onde havia várias pessoas por perto, tudo estava à vista. Você tem uma ideia? Um garçom diz que chegou e viu que tava uma coisa assim muito caliente entre eles dois, mas não viu nada demais. Porém, ela tava com as mãos nas partes baixas dele. Isso tá no processo. Qualquer ser humanozinho que não sabe espanhol, é só colocar aqui, ó, pra traduzir. Você vai entender o que tá escrito aqui. Agora para e imagina a cena, né? Parecia alguém que estava com medo ou que não queria nada com o jogador. É difícil acreditar, né? A gente já comentou que sim, o Daniel vacilou e muito, né? Foi irresponsável, agiu com falta de caráter, até porque ele é casado, mas rotulá-lo como criminoso, abusador, é um passo enorme, né? E diante de tudo isso que vem sendo revelado, parece mesmo uma grande injustiça, né? Enfim, com aquele clima já pegando fogo entre os dois, foi nesse momento que o Daniel seguiu para o banheiro e logo depois, por conta própria, a moça foi atrás dele. Passa na frente dela, vai até o banheiro e depois ela vai atrás dele. Qual é o perigo que você tá tendo aqui? Você tá se colocando no perigo? Você, mulher, tá indo atrás do perigo? Só aqui não era nem pra ele estar preso. Tá entendendo? Você tá se colocando no perigo. Você tá com medo dele. Aí ela disse no depoimento dela já em audiência. Ela disse o seguinte, que só foi até o banheiro porque ela tava com muito medo dele seguir ela. O cara é o príncipe de Barcelona, Júnior. Nós estamos falando de um anônimo. O cara é o príncipe de Barcelona. A Graciele revelou também que os dois ficaram cerca de 27 minutos dentro do banheiro. Ela passa no banheiro tipo uns 27 minutos, eles ficam no banheiro, tá? Depois ele sai do banheiro, ele cumprimenta todo mundo, ela sai, fala com a amiga dela, ela dá sinal pra amiga dela, que na gravação mostra ela dando sinal pra amiga dela, e começam a conversar. Quando o Daniel sai, que se despede de todo mundo, ela começa a chorar e fala: eu acho que eu fui penetrado por um famoso. Eu acho? Como assim eu acho? A advogada ainda expôs outras contradições no depoimento da mulher. Um exemplo foi quando ela afirmou que não havia beijado Daniel, muito menos feito sexo oral nele. No entanto, já nos primeiros exames periciais foi destacado a presença de esperma do jogador na boca dela. Ou seja, né, foi pega na mentira logo de cara, só que, curiosamente, esse tipo de informação nunca chegou a ser divulgado pela mídia aqui no Brasil. Só que, nesse momento que ela é conduzida até o hospital, é passado um suave na boca dela.
e encontrado o esperma do Daniel. 15 dias depois? Não, no mesmo dia. Ah, no mesmo dia. No mesmo dia que ela disse que tinha sido penetrado por um famoso, ela fez o corpo de delito e é passado um suave na boca dela. Pra entender, tem que fazer tudo, né? E aí, primeira pergunta que a própria assistente de acusação faz pra ela. Você beijou a boca do Daniel? Ela disse, não. Não beijou? Não. Pergunta ela, você teve sexo oral com o Daniel? Não. Aí eu te pergunto, como é que o esperma dele foi parar na boca dela? Mágica. É, só pode. E o Daniel cedeu o teste pra fazer sem problema algum. Que a todo momento ele quis ajudar. Todo momento. Ele nunca quis sair. Porque se fosse pra sair, já tinha saído há muito tempo, né? Então, assim, você vê as contradições. Ela ainda deu mais detalhes de como funcionou todo o processo de investigação, além de mencionar que a suposta vítima se recusou a ser atendida pela psicóloga disponibilizada pela polícia. Nós estamos falando aqui de um médico legista em audiência, porque lá eles levam muito a sério o psicólogo, o psiquiatra, o médico legista. Outra coisa que eu conversei com a psiquiatra, eu conversei com a psicóloga, quando acabava a audiência entre uma pessoa e outra, eu sou a curiosa do rolê, entendeu? O momento que me deu, opa, então não vem falar com a mãe, eu digo, pode eu falar? Pode sim. Eu sou curiosa. E aí eu conversando com a psicóloga, eu falei assim, a senhora que atendeu a fulana, assim, como é que ela tava? Ela falou assim, doutora, ela não quis ser atendida. Eu falei, não, ela não quis ser atendida. Não, ela não quis. A gente tentou, falou com ela uma vez, da segunda vez ela disse que estava bem, mas ela não quis ser atendida. Nós estamos falando que o país pediu para ela fazer tratamento e ela não quis fazer tratamento. Mas ninguém quis ir a fundo para saber o que essa mulher estava falando. Como eu comentei, a Graciele é especialista nesse tipo de caso em que homens são acusados injustamente de abuso sexual por mulheres. E ela deu uma declaração que resume bem o que tem acontecido nos dias de hoje. Como é que você apaga a vida de um homem hoje? Basta dizer, eu pedi para parar e ele continuou. E aí começa aquele momento do choro. A pauta se levanta. E realmente o homem vira abusador. Só que ninguém quer comprar essa pauta. Ninguém quer bater nessa pauta. Porque todo homem é abusador? Toda mulher é vítima? É claro que não. Eu fui criada no meio de 7 homens, Júnior. Meu avô, meus tios, meu Deus do céu, meu pai, meu irmão, meus sobrinhos. Eu sou a primeira mulher da família. Isso é inadmissível. Você vê que os valores estão invertendo. As pessoas não valorizam mais o outro. Todo homem é abusador? Não sei se você tem filho. Eu não tenho filho, mas eu olho para meus sobrinhos e digo assim, nossa, você abraçar, você não pode mais abraçar muito, porque senão olha, tem uma coisa errada aí. Nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Os homens hoje, moeda de troca. É muito fácil acabar com a vida do homem. Se é casado, permaneça casado, né? Que você tenha uma mulher que realmente seja uma mulher decente. Porque se não for, basta você se separar, arrumar outro relacionamento, independente de quem seja. Quando ela pegar a sua filha, que ela não quiser mais você, ela vai dizer, olha, eu peguei a criança e tava avermelhado as partes íntimas dela. Acabou. Estamos falando aqui de 8 a 15 anos de prisão. Como é que combate isso? Você precisa de um advogado combativo. Porque a Maria da Penha, você não precisa de advogado. Vai ser revogado. Então, Maria da Penha é revogado. Porque é uma lei ridícula. Com todo respeito, é uma lei ridícula. Ai, Grace, você é contra... Não, eu sou pelo certo. Se o homem errou, ele tem que pagar. Agora, se a mulher errou, ela também tem que pagar. Não é assim, todo homem é abusador, toda mulher é inocente. Sabemos que não. Só que nós estamos vivendo, eu vou te dizer, viu, Júnior? Antes eu dizia daqui a uns 5 anos. Eu vou te dizer que daqui a uns 3 aninhos vai ser bem difícil para vocês, homens. Vou te falar que hoje eu não tenho mão de obra para atender a quantidade de homens que ligam pro meu escritório. Você também pode me perguntar, mas doutora, todo mundo é inocente que chega no seu escritório? Não. Até porque eles precisam passar pelos meus médicos. Eu faço o teste da próstata de Rochat, ou Roché, como vocês queiram falar, para verificar se há distúrbio sexual ou não no meu cliente. É muito além do que essa galera acha. É muito além. Eu sou mulher. Eu venho de um berço evangélico. Então, assim, a gente precisa ter um ponderamento, sabe? Organizar as coisas com muito cuidado. Porque nós estamos em um ciclo diferente. A falta de Deus. Que você vê que Deus, quem é Deus? Para muitos. Você perguntar, ele não sabe dizer. Então tá faltando o amor a Cristo. Essa é a verdade. A entrevista com a doutora Graciele Queiroz foi bem interessante e o trabalho dela é realmente importante, ainda mais num tempo em que é raro ver uma mulher se posicionar para defender um homem. Cada vez mais parece que Daniel Alves é de fato inocente nesse caso, mas o estrago na imagem dele
já tá feito. Nunca mais vai voltar a ser o que era antes, né? Mas me conta aqui nos comentários o que você acha desse caso. Você acredita na inocência do Daniel ou não, né? Ainda acredita que ele é um abusador, estuprador aí, como foi pintado inicialmente. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, então se inscreve no canal aí, deixa o seu like, né, para ajudar a gente. Até o próximo. Tchau.